Shop! E é claro, o primeiro programa, estamos com quem? Mas que tal, tchê? Com cheeseburger. Ah, tchê! Voltamos, tchê! E você já veio com força total! Força total. A nossa cebola, que já é famosa, já pegou a batata rústica, que vem com casca, que é novidade. A costelinha suína com molho barbecue, uma delícia, Ronaldo. Experimenta aqui, Ronaldo. Aproveita o embalo. O antepasto de entrada aí, quem sabe, né, tchê? Um molhozinho. E os drinks, Ronaldo. Mas que... Não pode beber serviço, hein, Ronaldo? Não Se pode segura. beber serviço. Não. Ronaldo. Tchê, fique à vontade. Não passe vontade. Não passe vontade, melhor lanche da região, melhor porção da região, costelinha barbecue, cebola, tem de tudo aqui no Cheeseburger. Venha conferir. E é claro, a única que não presta aqui, o que é, tchê? É feio falar de boca cheia. É feio falar de boca cheia, porque aqui você não fica de boca vazia, é Cheeseburger! Ela puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ela puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ela puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ela puxa, tchê, não se assustemos. Toda quarta-feira é dia de futebol amador na tela da TV Esporte Mais. Luiz Carlos Júnior traz gols, convidados e informações sobre tudo o que acontece no futebol amador de Osasco e região. Sempre às quartas-feiras, 7:45 na TV Esporte Mais. Siga o Instagram da TV Esporte Mais e fique ligado nas fotos de bastidores, programas e próximas transmissões. É fácil, @TV Esporte Mais. Siga e curta o nosso Instagram. A Universidade Paulista Unip é excelência também na educação à distância. Todos os cursos da educação à distância da Unip obtiveram conceitos positivos no ENAD-MEC. E mais, a grande maioria dos cursos da educação à distância da Unip integra o grupo de excelência do MEC, 100% a mais de excelência que a maior concorrente. Inscreva-se em um dos polos da Unip distribuídos em todos os estados brasileiros. A Unip é qualidade comprovada na educação à distância. Toda sexta-feira, às 5h tem Caçadores de Viagem, com Nel Correia, ao vivo, na TV Esporte Mais. Boa tarde a você ligado aqui na tela da TV Esporte Mais. Estamos começando mais um Na Rodada, primeira edição deste domingo, ressaltando principalmente o Campeonato Paulista e as quartas de final. Restando apenas uma partida agora para nós conhecermos os semifinalistas. Na tarde de ontem o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0, jogo com uma certa polêmica para cima da arbitragem. O São Paulo venceu muito bem o Red Bull na tarde de ontem por 3-0. Palmeiras, hoje de manhã, sofreu de novo no Allianz Parque para bater o Botafogo de Ribeirão Preto com um golzinho e ajuda do Valdívia. Valdívia voltando a jogar hoje, entrando no segundo tempo de novo e jogando bem, levando o Palmeiras à vitória contra o Botafogo. E daqui a pouquinho, às 4h, tem o Santos encarando o 15 de Piracicaba, onde nós teremos a definição do último semifinalista desse Campeonato Paulista, que pode, de repente, até gerar uma alteração na tabela. Caso o Santos não vença o 15, a gente pode ter uma alteração nos confrontos. Por enquanto, é São Paulo e o vencedor de Santos e 15, ou Palmeiras e Corinthians. Mas se o 15 de Piracicaba passar pelo Santos, pode ser que nós tenhamos aí uma pequena alteração nas semifinais. Mas vamos começar o nosso Na Rodada aqui. Já convido você que está em casa para participar. E é muito simples. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Esporte Mais, ou então pelo nosso WhatsApp, ó, que está aqui na minha mão, o WhatsApp, que é o 011 99654 2502. 99654
2502. Mande a sua mensagem, a sua pergunta, a gente vai repercutir bastante os lances da rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Vamos falar um pouquinho também da Série A2, da Série A3. Tem o gols de regionais pelo Brasil também, ó, novidade hoje aqui na rodada. Tem o gols de Rio Grande do Sul, tem o gols do Rio de Janeiro. Mas vamos apresentar aqui os nossos convidados dessa tarde de domingo. Lembrando que também tem protesto hoje, né? Daqui a pouquinho o pessoal deve estar se reunindo lá na Paulista para começar, né, aquela caminhada contra o governo Dilma. Mas aqui o assunto é esporte e futebol. Ao meu lado, Matheus Lemos e Rafael Costa, ambos do Esportanos, né? Esportanos que já me cedeu 2 convidados aqui na semana passada, no feriado de Sexta-feira Santa, que foi o Guilherme Guidetti e o Anderson Paiva. E hoje eu estou recebendo aqui o Matheus e o Rafa. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. É uma grande honra estar aqui com você, com o Rafael. E obrigado pelo convite. Rafa, finalmente seja bem-vindo à TV Esporte Mais. Eu já tinha feito um trabalho com a gente no amistoso do Palmeiras com o Xandão Lunen, não tinha vindo aqui aos estúdios. Hoje, finalmente consegui trazer aqui, hein, rapaz? É verdade. Obrigado, Luiz. Boa tarde, pessoal da TV Esporte Mais. É um prazer estar aqui com vocês e vamos comentar essa rodada do Paulistão e dos campeonatos regionais também. Isso aí, já vamos começar pelo assunto que está quente no momento, né? O Palmeiras jogou hoje pela manhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque e venceu por 1-0. Então já vamos ver o gol do jogo, o gol do Leandro Pereira, que hoje foi surpresa no time do Oswaldo de Oliveira. Oswaldo que não entrou com o Cristaldo. E tá aí, a jogada do Valdívia, no meio de 3 jogadores, o passe para o Lucas. Lucas cruza e o Leandro Pereira toca para o fundo do gol. O único gol da partida, 1-0 para o Palmeiras. Palmeiras na semifinal. E o Valdívia entrando no segundo tempo, hein, Rafa? E resolvendo a vida do Palmeiras de novo, hein? O Valdívia é uma grande incógnita, né, para os torcedores do Palmeiras, que reclamam muito, porque o Valdívia é um bom jogador, ele faz diferença no time, mas ele fica muito tempo fora, né? Por isso causa muita discussão, mas quando entra, sempre acaba decidindo, né? Olha esse lance, ó, 2 jogadores tirou e deixou livre para o Lucas fazer o cruzamento. É um jogador realmente diferenciado, né, Matheus? Sim. E para você ver a diferença que o cara faz no time. Ele entrou com 5 minutos, já teve tantas faltas em cima dele, conseguiu criar uma jogada do gol. Então, você vê a importância do cara pro time. Hoje o Palmeiras tem algum jogador na visão de vocês que faça essa função que o Valdívia faz, a ponto da diretoria chegar a abrir mão do Valdívia, assim, facilmente? Tem algum jogador no elenco hoje que faça essa função? Olha, acho que a função específica do Valdívia eu acho que não temos certo, né? Tem jogadores que ficam ali na função dele, igual o Rafael, só que não é a mesma função do Valdívia, né? O Cleiton, ele pode fazer a posição do Valdívia agora que entrou, mas infelizmente o melhor seria que o Valdívia tivesse no time do Palmeiras fazendo essa função, né? Mas como tem a questão dele não conseguir jogar uma sequência grande de jogos, isso que acaba comprometendo o Palmeiras, né? Tem o mesmo pensamento, Matheus? É complicado, o Valdívia é um grande jogador, mas devido a essas contusões, tudo, se ele conseguisse uma sequência legal, muito provavelmente ele conseguiria levar o Palmeiras longe, mas infelizmente não é aquele jogador que você pode contar sempre com ele. Infelizmente ele vive contundido, tem alguns problemas e não pode estar atuando, mas com certeza se ele tivesse uma sequência boa, o Palmeiras hoje poderia estar muito melhor do que está jogando hoje, porque a presença do Valdívia no time mexe totalmente com a estrutura. O Palmeiras sente muita falta dele em campo, porque ele é um jogador criativo. No lance do gol mesmo, pedi até para o meu produtor Luiz Nelly colocar de novo a jogada. No início da jogada dá para reparar ali que ele está cercado por 2, 3 jogadores do Botafogo. Ele faz a finta, tira, tem 3 na marcação dele, ele encontra o Lucas sozinho na direita. E a gente repara que quando o Palmeiras joga, mesmo com o Robinho, ou com o Alan Patrick, ou até com o próprio Rider Matos, não tem essa mobilidade que o Valdívia tem, né? O Valdívia é um jogador que ele é imprevisível e num toque ele consegue, de repente, destabilizar uma defesa, né? E os outros jogadores não, são jogadores um pouco mais operários. O Robinho, que no momento em que o Valdívia entrou em campo, foi um pouco mais recuado, né? Porque quem saiu para o Valdívia entrar foi o Gabriel, que é o principal marcador desse time do Palmeiras, principal ladrão de bolas dessa equipe. O Gabriel saiu, o Valdívia entrou, com isso o Arouca virou o primeiro volante e o Robinho fez o papel ali do segundo homem de meio campo para o Valdívia jogar um pouco mais à frente. Mas é assim, uma substituição que ela é meio de risco, né, Rafa? Deixa o time um pouquinho assim desprotegido. Sim, deixa. É uma questão, né? Que deixar o time ofensivo, ao mesmo tempo, você é obrigado a deixar o time desprotegido, né?
E a zaga do Palmeiras também tem apresentado algumas eficiências nesse começo de ano também, né? No próprio jogo contra o Corinthians também, o Vitor Hugo acabou entregando a bola que deu a vitória para o time de Itaquera e isso acaba complicando um pouco a situação, né? O Palmeiras, ele pode conseguir, né? Mas ainda precisa estruturar essa parte defensiva também. E o Vitor Hugo que é engraçado, né? No jogo ele comete uma falha, no outro ele faz um gol de bicicleta, e no outro ele faz outra falha, no outro ele faz um gol de cabeça. É um jogador que alterna muito, mas o carisma dele acabou conquistando a torcida, né, Matheus? Sim, você vê que não só a zaga do Palmeiras, mas até mesmo a do São Paulo oscila bastante também. Temos o Tolói, que é um grande exemplo disso. Tolói, viu? Faz boas partidas, aí tem hora que a torcida também pega um pouco no pé dele, mas é um problema do futebol paulista mesmo. A gente vê que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo estão sofrendo um pouco com isso. O Corinthians, o Felipe também, né? Até pouco Felipe tempo também. atrás, né? O Felipe no início do ano era o Pereba, hoje é o Sérgio Ramos de Itaquera, que o pessoal diz, né? A Flávia diz isso, o Thiago Gueiros também fala isso, o pessoal lá da Fapcom. Eu acho que é um pouquinho de exagero esse negócio de Sérgio Ramos de Itaquera, um pouquinho mais devagar aí com o Andor, porque até ontem o menino não prestava, viu, gente? Vamos segurar um pouquinho essa onda. E agora aí. ele está conseguindo fazer uns gols, está encaixando legal, né? Ele formou, o Corinthians está conseguindo... Corinthians faz um tempo já, né? Está conseguindo uma boa zaga. Trouxe o Edu Dracena agora também, que eu acho que é um bom zagueiro, vai fechar legal ali. E vamos ver. O Corinthians, que é o melhor time do Brasil atualmente, a equipe ia ser batida. Só para finalizar o assunto Palmeiras aqui, então, Rafael, Palmeiras com essa vitória de 1-0 vai para as semifinais. Por momento, o adversário é o Corinthians, que já seria uma pedreira, um adversário que está engasgado porque venceu o primeiro clássico do ano, mas pode haver uma alteração. Se o Santos perder do 15 de Piracicaba, o adversário do Palmeiras pode ser o São Paulo. E aí, Rafa? Dá para escolher nessa hora? O Palmeiras tem que pensar no quê? Escolher não tem muita condição de escolher, né? Mas se for pelo retrospecto, seria melhor o São Paulo, que já ganhou em 2015, né? O jogo com o Corinthians é clássico, sempre um jogo que não dá para prever resultado, né? Mas o primeiro jogo com o Corinthians, realmente, talvez não tivesse tido aquela falha do Vitor Hugo, poderia ter sido um resultado diferente, ou não, né? Teve aquela questão da expulsão do Cássio, toda aquele imbróglio, vamos dizer assim, que aconteceu naquele jogo. Eu acho que no confronto, para o Palmeiras seria melhor pegar o São Paulo. A questão do Palmeiras, o Palmeiras ainda não está, apesar de todas as contratações que fez, ainda não está uma equipe totalmente fechada, entrosada, né? O Palmeiras ainda tem alguns problemas, que tem jogos que joga muito bem, tem jogos que não joga, né? Ainda oscila assim, muito, né? É uma equipe que vive em constante oscilação, precisa encontrar sua afirmação no campeonato para seguir em frente. E, Matheus, Valdívia e Cleiton Xavier, esses dois jogadores têm muita qualidade, logicamente. No meu ver, pelo menos, são posições um pouco diferentes, mas tem condições de jogar juntos nesse time do Palmeiras? É complicado você falar que pode jogar junto, porque quando você fala de jogar junto, você não pode incluir o Valdívia, né? Porque realmente é uma pessoa que você não pode colocar para colocar junto, porque qualquer momento ele pode se machucar, pode tá preparado para uma outra coisa. Cuidado pro Valdívia não te xingar no Twitter depois, Opa, hein? Não, Valdívia, tamo junto. Você sabe que tem muito disso, né? O Valdívia é aquele amigo que você liga para combinar a saída com o pessoal, ele é o último a chegar, ou não vai. Bom, mas pro Palmeiras, eu vejo que pegar o Corinthians agora na semifinal, me corrija se eu estiver errado, mas como é só o jogo lá em Itaquera, É jogo único. e o Corinthians está muito forte em Itaquera, então pro Palmeiras pegar o Corinthians na final, como teria o jogo em casa e em Itaquera, talvez seria mais fácil de conseguir combater o Corinthians, porque você tem um jogo único contra o Corinthians em Itaquera, o time que está 30 rodadas sem perder lá, realmente ia ser muito difícil. 30 rodadas sem perder, gente. Olha só, retrospecto do Corinthians desde a temporada passada. Bom, encerrando o assunto Palmeiras aqui então, vamos passar a falar justamente do Corinthians, que jogou ontem às 4h20 da tarde, mas eu convido você que está em casa para participar do Na Rodada, mande seu comentário, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 011 99654 2502, 99654 2502. E o Corinthians ontem encarou a Ponte Preta lá na Arena Corinthians, venceu por 1-0, mas teve polêmica, viu? E muita polêmica. Um jogo onde o Corinthians sofreu um pouquinho, né, meu caro Matheus? Sofreu. Acho que ninguém esperava, né, como a Ponte Preta chegou, porque até mesmo pela força da torcida, imaginamos que a Ponte Preta ia sentir um pouco, não ia sair tanto,
mas o que a gente viu foi totalmente diferente. Vimos um time que foi para cima, sentimos o Corinthians meio acuado até, que não é normal em Itaquera. Mas no segundo tempo mudou um pouco a história, temos que dar crédito ao Tite, que fez algumas mudanças e o time mudou o comportamento no segundo tempo. E isso que foi importante para o fechamento da partida. O Corinthians ontem mostrou muito de sua força jogando em casa, mas o Guto Ferreira ontem, né, Rafa, colocou a Ponte Preta para cima, né, surpreendendo, tentando pressionar o Corinthians, criou algumas oportunidades, inclusive teve um gol ali, né, que foi anulado pela arbitragem, que gerou muita polêmica, inclusive. Luiz, eu acompanhei os 2 jogos de ontem também e eu vi um ótimo primeiro tempo da Ponte Preta, que foi para cima do Corinthians, não teve medo, né, respeitou, lógico, o Corinthians no seu campo de ataque, quando teve as oportunidades, como esse chute que nós estamos vendo agora, mas a Ponte foi para cima também, deu trabalho para o Cássio, deu trabalho para a zaga corintiana. Olha o lance do gol aí, ó. Esse impedimento aí foi complicado. Mas tem muita coisa envolvida aí, né? Ontem o pessoal até falou na segunda edição do Na Rodada a respeito desse lance, né? E é um lance que você só erra se você tiver mal posicionado. Se você tiver fora do seu posicionamento, realmente esse lance é um lance fatal para você errar, porque são 2 jogadores entrando em velocidade, um com a bola para chutar e o outro entrando do outro lado para acompanhar a jogada. Se você está fora da linha ali, da famosa linha de impedimento, que é a linha do último homem, fatalmente você acaba errando. É verdade. A Ponte Preta teve um primeiro tempo muito bom. Pode ver que a maioria das oportunidades do primeiro tempo é da Ponte Preta, mas no segundo tempo o Tite conseguiu encaixar a equipe do Corinthians, que a Ponte Preta deu uma, não sei se cansou também, mas deu uma apagada no segundo tempo. E esse gol aí do Renato Augusto, né? Renato Augusto, que foi muito... O Wagner Love acabou fazendo uma função importante, né? Ele foi falaram mal dele no primeiro tempo, que estava apagado no primeiro tempo, mas no segundo tempo, estava até falando com o Matheus, né? Fez a posição de pivô, né, Matheus? Mas o Wagner é isso, né, gente? Eu cansei de falar aqui na TV Esporte Mais. O pessoal acha que o Wagner Love é um artilheiro, é um fazedor de gols. Ele nunca foi um jogador de fazer muitos gols em temporadas. Ele sempre foi um jogador de grupo, um jogador pro time, um jogador muito tático. Lógico, fez 19 gols numa Série B do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, foi artilheiro de um Campeonato Brasileiro de Série A enquanto esteve no Palmeiras até a 8ª rodada, artilheiro de Campeonato Paulista, mas ele nunca foi um jogador de centroavante ali na área de fazer muitos gols. O forte dele sempre foi o quê? Receber a bola em velocidade, arrancada e o giro em cima do zagueiro. E essa função de pivô ele sempre fez muito bem, né? Tanto no Palmeiras, como no Flamengo, como no CSKA. Ele sempre fez muito bem essa função de pivô. Então era até um ponto, Matheus, que eu levantei aqui na TV Esporte Mais, que eu falei, o pessoal fala do Wagner Love aí, estão elogiando. Quero ver quando ele ficar 5 jogos sem fazer gol, se a torcida não vai pegar no pé dele. A torcida vai pegar no pé sim, com certeza. E ontem o Corinthians sofreu muito com a ausência do Guerreiro, né? E esse lance do gol do Corinthians, você percebe que era uma característica do Guerreiro. Ele ia fazer aquela função de segurar a bola e tocar para chegar alguém batendo, que no caso estava acontecendo muito com o Elias. Ele estava vindo muito de trás, tocando, recebendo e fazendo o gol. E o Wagner Love fez essa função e fez bem ontem, pelo menos no lance do gol. E o Guerreiro? Fica, não fica? Vai embora, não vai? Como é que é essa situação? Essa aí é difícil, hein? Eu acho que nem o próprio Guerreiro sabe. Agora, com essa dengue aí, será que ele vai querer continuar aqui em São Paulo? Será que ele vai querer ir embora? O Guerreiro tá dengoso, viu, gente? Por isso que não jogou ontem. Mas não tem, Matheus, será que não tem condição, não, do Corinthians fazer um plano, estudar uma jogada de marketing para manter esse jogador? Porque, no meu ver, hoje ele é uma das principais peças do time junto com o Elias. O Elias é o principal jogador de articulação que o Corinthians tem, mas o Guerreiro é um dos principais jogadores ali na frente, sem contar que ele é um ídolo, é o cara do gol do Mundial. Não compensa não fazer um esforcinho para segurar esse jogador mais um tempo? Não só grande jogador do time, mas digamos que do Brasil, né? Hoje... dificilmente vamos encontrar um jogador assim como o Guerreiro, que faça essa função dele, que faça tantos gols como ele. Mas, infelizmente, o dinheiro que ele está querendo para ficar no Corinthians é um valor muito alto. E talvez esse valor que o Corinthians dê para segurar ele, claro que ele é um bom jogador e eu apoiaria o Corinthians a segurar. Mas será que o Corinthians não conseguiria investir em outros jogadores? Será que não conseguiria mudar um pouquinho a forma de jogar? Vimos o Wagner Love nesse lance fazendo um pouco do que o Guerreiro faz. Será que a gente não conseguiria jogar com o Wagner Love e fazer investimento em outras áreas do Corinthians? Fica essa questão também no ar. Mas aí eu te pergunto, investimento em quem, por exemplo? Porque você mesmo falou que o Guerreiro hoje é o melhor centroavante que tem, um dos melhores do Brasil.
Marcelo Moreno estava no Grêmio, foi artilheiro do Brasileiro do ano passado, foi embora. O Barcos, que, nossa, eu rasgo elogios para ele aqui, foi embora para a China também. O que restou foi o Borges, que está na Ponte Preta, que faz tempo que eu não vejo jogar. O Guerreiro no Corinthians. O Palmeiras não tem um centroavante até agora, porque o Rafael Marques diz que é jogador de beirada de campo, mas tudo bem, né, se ele está dizendo. E o Santos, que tem o Ricardo Oliveira agora. São Paulo com o Luiz Fabiano, com o Allan Kardec, mas os dois machucados. Qual a opção que a gente tem no mercado nacional hoje que, por exemplo, poderia chegar e suprir essa vaga do Guerreiro? Vendo por esse lado, a gente vê que o mercado brasileiro está com uma dificuldade imensa de segurar grandes craques como centroavantes, que nem você falou, o Barcos, tivemos outros grandes jogadores que tiveram que sair. Talvez o Corinthians segurando o Guerreiro fosse uma grande prova de que o futebol brasileiro ainda consegue segurar grandes jogadores. E o Corinthians, com a força que tem, com o nome que tem, conseguiria trazer grandes investidores para segurar o Guerreiro. Talvez serviria até como exemplo para os outros times, mas infelizmente tem essa que o valor que ele quer é muito desproporcional para o clube. Então possa ser que talvez o Corinthians faça algo que esteja fora de dentro do que o Corinthians pode fazer, e isso pode acabar aqui mexendo um pouco com a estrutura do próprio clube. Ô Rafa, mas aí sei lá, eu bato muito nessa tecla. Não dá para o marketing inventar alguma coisa igual fizeram com o Ronaldo? Pegar uns patrocinadores para tentar arcar com isso, inventar algumas ações, igual eu falo, pô, não é difícil angariar verba com torcedor. A gente sabe que tem torcedor que vai pro jogo assistir, tem aquele torcedor que só compra a camisa do clube, e tem torcedor que faz qualquer coisa. Não dá pra inventar, sei lá, um dia no parque com o Guerreiro, um jantar com o Guerreiro, um almoço com o Guerreiro, pesca com o Guerreiro, biribol com o Guerreiro, sei lá, qualquer coisa com o Guerreiro, para angariar fundos. Não dá pra fazer de uma forma assim, um marketing um pouco mais lógico que essas ideias que eu estou falando aqui são um pouco até que ultrapassadas, mas não dá para inventar alguma coisa diferente, sei lá, um jogo de futebol no final do ano, 20 torcedores e o Guerreiro, sei lá, para angariar esse dinheiro e conseguir manter esse atleta aqui? Eu acho que seria importante, né? Principalmente tratando do Corinthians, né? Que a torcida é apaixonada pelo clube e sempre busca estar perto de onde o Corinthians está, né? Por exemplo, o time vai para a Colômbia, vai para o México, tem torcedor do Corinthians lá, em todo lugar, no mundo, né? No Mundial mesmo estava lotado, nos Estados Unidos tinha estava lotado. mais corintiano do que japonês lá, bicho. E se for pensar perto, né? A excursão que o Corinthians fez para os Estados Unidos levou muitos torcedores para lá. Exatamente. E o pessoal comprou pacote. E o Guerreiro foi convidado pela Disney para participar da parada. Por isso que eu falo, poxa, até a própria Disney reconheceu que o cara é um cara que atrai público. Como que o marketing do Corinthians consegue fazer uma ação para manter esse cara aqui? E o Corinthians tem essa possibilidade. Eu acho que, enquanto tiver condições, tem que tentar manter o Guerreiro, porque ele faz diferença no time. O Corinthians tem um time entrosado, tem um time muito forte tecnicamente, mas o Guerreiro ali na frente, mesmo faltando jogadores, se, por exemplo, algum tiver suspenso, o Guerreiro ali ele consegue diferenciar, né? Sobrou uma bola, ele põe para dentro. Sem contar que é um jogador que chama atenção, né? Prende a atenção de 2, 3 marcadores e é onde acaba abrindo espaço para o Elias, para o Renato Augusto, os outros jogadores que vêm de trás, né? Essa é uma função dos centroavantes também, né? Por exemplo, igual o Fred, por exemplo. Ele pode estar fazendo nada no jogo também, mas ele prende a atenção do zagueiro. Então, isso dá espaço para outro jogador poder entrar de trás. Como no Corinthians faz o Elias, como faz o Renato Augusto. Elias só não fez isso na Copa do Mundo, né? Só aqui no Brasil funciona na assim, Copa do Mundo ele não fez, mas aqui no Brasil ele faz, que é uma maravilha. E a respeito ainda do lance do impedimento no gol da Ponte Preta, o técnico Guto Ferreira rasgou o verbo depois do jogo, hein? Eu falei que o erro, para mim, foi o erro do auxiliar ali, e para mim não foi só esse erro dele, não. Ele já tinha invertido 2 ou 3 lances antes. A gente percebia ele muito afoito na beirada do campo. Parece com uma necessidade de impor o seu serviço, né? Fazer o seu serviço respeitado, porque cada vez que ele acionava o instrumento dele, ele gesticulava muito, ele fazia... Enfim, não era um cara que estava calmo por um momento. Então, se ele não estava calmo por um momento, talvez ele não tivesse preparado para um jogo do nível que foi, né? Infelizmente errou, prejudicou a Ponte. Paciência, é o que eu falo, o que vai ficar para a história agora é 1-0 para o Corinthians. Para nós ficar lamentando não vai somar nada também. A gente fala, né? Não estou jogando a culpa não, mas foi um jogo de detalhes e eu tenho que colocar que a minha equipe fez uma partida muito boa e foi superada num detalhe que não foi só o nosso erro, né? Quando o Corinthians errou, nós não conseguimos levar. Quando nós erramos, eles levaram.
Aí, Matheus, Guto Ferreira colocando em xeque, inclusive, a preparação do assistente que anulou o gol da Ponte, hein? Dizendo que o assistente poderia não estar 100% preparado, estava demonstrando muito nervosismo e chegou meio que a incitar ali que o assistente quis aparecer demais durante a partida. Você acha que, por exemplo, se a Ponte sai com aquele 1-0 na frente do Corinthians, o jogo seria outro, teria uma outra situação? Eu costumo falar que o Corinthians é aquele time que consegue jogar melhor quando sai atrás do resultado, porque, querendo ou não, o Corinthians, depois que faz 1-0, acaba deixando o jogo um pouco feio. Ele acaba que recuando o seu time, acaba que tentando segurar o resultado. E tem vezes que você até torce para o Corinthians levar um gol para você ver um jogo mais bonito do que sair na frente. E esse lance aí que o Guto falou do Bandeirinha, podemos pensar que pode ser até a pressão da torcida em cima do Bandeirinha. Claro que ele tem que estar preparado, mas ali o estádio do Corinthians, você vê a estrutura que foi feito o estádio, é para você colocar mesmo que uma pressão em cima do time que está vindo jogar contra, mas querendo ou não, você consegue até intimidar o próprio árbitro, o próprio Bandeirinha, e talvez isso tenha sido pensado pelo Corinthians. Aí tem aquela história, mas tem aquela história, né, Matheus? Eu até vi nos comentários da televisão, o Bandeirinha tá lá para marcar aquele impedimento, né? Então, a função dele é aquela. Se ele não conseguiu ver o impedimento, como o Luiz já falou, ou pode ser falha de posicionamento. Mas isso é igual a gente fala, é suscetível. A função do árbitro dentro de campo, ele é suscetível a erros, da mesma forma que o atacante tem 50 oportunidades de fazer o gol e chuta para fora. Tem atacante que bate 50 escanteios e a bola não chega na área. Então, assim, da mesma forma que eles treinam todos os dias e erram, o assistente treina também, se prepara e erra. Logicamente que o erro tem um peso maior no caso da arbitragem. Só que é igual, eu escutei muita gente falando assim, porque a arbitragem hoje ela precisa do auxílio eletrônico, porque precisa disso, precisa daquilo. Na verdade, o que coloca todos esses erros em xeque hoje é justamente o avanço tecnológico. Porque se você for comparar esses mesmos erros de hoje, já aconteciam há 30, 20, 40 anos atrás. A diferença é que antes a gente tinha 4, 5 câmeras filmando. Hoje a gente tem quantas? 32, dependendo do jogo. Então é fácil você, com 32 câmeras, câmera do alto, câmera de lado, câmera de trás, da frente, giro 360, paralisa, põe a linha, faz a linha imaginária. Fica fácil de você analisar e falar, não, fulano errou. Fica muito fácil. Mas ali no momento é aquela coisa, Rafa. Trombou, aconteceu, decide. Foi ou não foi? É complicado. Então, por quem está com a análise da máquina é muito mais fácil falar. E o técnico Tite falou também a respeito do lance da arbitragem, mas foi um pouquinho ao contrário do que disse Guto Ferreira. É uma coisa natural. Não é nem mata-mata, é mata. Então, o nível de acerto ele tem que ser altíssimo. Coloquei para os atletas, eu digo, tu vai jogar um jogo desse, a característica dele, erro mínimo. Erro zero não existe, não é humano, então eu não falo erro zero, que é desumano. Erro mínimo. E quando errar, tu tem que ter uma cobertura. Esse é um detalhe. E ser efetivo, ter precisão no passe e na finalização. Isso te gera. Por quê? Porque são 90 minutos. Quantas vezes a gente viu acontecer, daqui a pouco um que chuta uma bola no gol, o futebol te permite isso. Né? E para esses jogos, os melhores preparados. Pode fazer os mais jovens, e vou dizer por quê. Eu vi, ninguém falou, que o lance não foi de escanteio, e uma bola parada define. A Ponte fez 30% de seus gols de bola parada. Sabem disso? 30%. E nós temos essas informações, sabíamos dessa para evitar. Aí tu bota um volume, e se o Gil não tira aquela bola do fundo, eu falei para o Guarias, eu vi daqui que não era. Então, esses detalhes todos, daqui a pouco tu muda critério, não pode, tu tem que ter... É da vida, cara. Dá uma possibilidade para um árbitro e para os seus auxiliares trabalhar em jogos que não tem tanta importância para que eles possam amadurecer. Vou dar um exemplo. O Sam vai jogar contra o 15 de Piracicaba. Aí, com 5 minutos, ele tomou um cartão errado, nem tocou na bola. Eu fiquei à mercê do guri ser expulso a qualquer momento, porque o menino de 18 anos sentia o peso da camiseta. Daí tu te jogar com cartão amarelo. No intervalo eu tive que retirá-lo para que não incorresse. Então, esses cuidados de todos nós profissionais nós temos que ter.
inclusive da federação, e eu estou sendo direto, e da escolha dos melhores árbitros para as melhores partidas, os que são tecnicamente melhores e os que são mais experientes. Tá aí o Tite falando a respeito do lance polêmico da arbitragem, falou um pouco a respeito do jogo que o Corinthians fez ontem, disse que a Ponte Preta em devidos momentos foi melhor, que chegou a pressionar o Corinthians, mas foi de contrário com o Guto Ferreira, disse que nesse tipo de fase da competição, né, quartas de final, os melhores são colocados para trabalhar, os melhores preparados, e aí não se dá para jogar fora um trabalho a partir de um único lance, um único erro que é suscetível a acontecer, como a gente falou. Mas eu queria ver se ele teria essa mesma opinião com relação ao Amarília, por exemplo. Queria saber se o Tite falaria a mesma coisa do Carlos Amarília, Matheus. Talvez não, né? Talvez não? Talvez não. Tem dúvida, Rafa? Sem dúvida. Eu acho que ele não diria a mesma coisa, que está suscetível a erro se fosse novamente aquele lance do Carlos Amarília. Carlos Amarília, todo mundo sabe, grande amigo do Felipe Fiore, né? Felipe Fiore que hoje não veio na rodada. Inclusive tem mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp, o 996542502. O Jorge até, inclusive, lembrando aqui, falando que o Felipe tá suspenso, tomou cartão vermelho. Mas não é isso não, viu, Jorge? O Felipe estava trabalhando demais, aí, fazendo na rodada com muita frequência, e resolveu dar uma folguinha para ele poder descansar, passar um tempinho com a Juliana lá também, curtir a namorada. Porque senão a gente fica trazendo o menino todo final de semana aqui, daqui uns dias a Juliana ia, de repente, dispensá-lo, né? Então a gente preferiu tentar dar uma folguinha para ele poder curtir também um pouquinho da namorada no final de semana. Mas com isso a gente encerra o assunto Corinthians. O Corinthians venceu por 1-0, então já está na semifinal. E agora, primeiramente, encara o Palmeiras. Ou, dependendo do resultado do jogo do Santos, pode ser que encare o 15 de Piracicaba. Quem jogou ontem também foi o São Paulo contra o Red Bull. E o São Paulo estava com uma nuvem negra pairando por lá, né, que ninguém sabia o que poderia acontecer. Muricy entregou o cargo na segunda-feira da semana passada. E aí o Milton Cruz assume como técnico interino. O time ganha o jogo no meio de semana, vem para essa fase de quartas de final balançando e enfrenta o Red Bull Brasil, que foi a equipe que, digamos assim, da metade do turno em diante, foi uma das melhores do interior e veio com uma surpresa que poderia, de repente, aprontar para cima de São Paulo. E não foi bem isso que aconteceu, né, Matheus? Não foi. São Paulo venceu por 3-0, nós temos aí os gols da partida, inclusive o Rogério Ceni voltando a marcar gols de novo, né, Rogério Ceni. Dessa vez não rolou picuinha na cobrança da falta, né? O Ganso não deu risadinha irônica para ele, né, Rafa? Não, dessa vez deixaram ele bater. Teve briga ali na barreira, né? Foi 3 minutos quase para a cobrança dessa falta aí. Nossa, tava mais... uma verdadeira conferência. Dava tempo de eu chegar no Morumbi de casa para cobrar essa falta, tanto que demorou. Nossa. Só que também o goleiro do Red Bull deu uma leve ajudinha pro Rogério, né? Juninho falhou nessa bola? Ele ficou no meio do gol, quase do lado da barreira dele, ó. Aí o Pato abaixou. E ajudou mais. Aí o Rogério foi muito feliz na cobrança, né? Mandou no canto do goleiro. Só que o goleiro também, ele, na minha opinião, ele errou um pouco o posicionamento. É porque ele ficou muito atrás da barreira ali, não tinha visão, ele tinha que proteger um pouquinho o canto, um pouquinho passinho para a esquerda, ele já estava no lugar certo. Não sei se essa imagem vai dar para perceber. Olha, ele já estava lá. Certinho. É que, na verdade, o Juninho olha lá, nem dá para ver a imagem, ó. Você pode ver que o Juninho estava contando que o Rogério bateria por cima da barreira. Sim. Porque, no entanto, ele está posicionado no meio e quando o Rogério vai para a bola, ele dá um passinho para sua direita, né? Pensando que ele vai bater por cima da barreira e aí quando ele olha, a bola está no outro canto, dentro do gol. Mas normalmente os goleiros estão um passinho a mais para a esquerda, né? Eles dão aquela corridinha para pular. Mas... Pois é. E para você ver a importância do Rogério Ceni, né? De um grande ídolo num clube. O clube passando por um momento difícil e é nessa hora que brilha a estrelinha do homem mesmo, porque a partir do primeiro gol, que o difícil da partida mesmo é sair o primeiro gol. Depois que sai o primeiro gol, o time pega uma confiança e vai para cima. Mas até sair o primeiro, você precisa... Até o time conseguir se soltar. E o Rogério Ceni deu uma moral para a galera. Ele vibrou bastante, chamou os jogadores junto com ele. E tá aí, é o Rogério Ceni, ele é diferenciado, né? Não tem jeito. E aí o lance do segundo gol, uma jogada bem trabalhada, e eu vi um zagueiro do Red Bull levantando o braço do outro lado ali, pedindo impedimento. E ele que dava condição. Justo ele que tá dando condição, né? Por que será que sempre o cara que tá errado, que dá condição, é o primeiro que levanta o braço, ô Rafa? Falando, olha aqui. Será que é pra tentar tirar a culpa dele? Falar, não fui eu. Não fui eu, só se for, né? Cruzamento do Michel Bastos, e aí o terceiro gol do São Paulo. O Ganso. Paulo Henrique Ganso, Paulo Henrique Ganso, que fazia um tempinho que não marcava gols. O primeiro gol dele em 2015. Primeiro gol dele em 2015, né?
E o Rogério, com esse gol que ele fez ontem, ele tá um gol do Raí, né, Matheus? 127 gols, falta só mais um para chegar Ele no iguala Raí. o Raí em gols do São 127 gols, né? E a gente fala muito aqui que dificilmente algum atleta vai bater essa marca aí do Rogério Ceni, algum atleta, algum goleiro, né? vai bater essa marca do Rogério de 127 gols agora, né? Porque é muito difícil já é a gente ver o goleiro batendo falta, ou pênalti, ou coisa assim. Então, vai ser muito difícil a gente ver um goleiro aí em breve bater essa marca de 127 gols. Apesar que do jeito que o futebol brasileiro tá andando, acho que daqui uns dias vai ser difícil até ver atacante bater nessa marca do Rogério aí, viu? É. Rogério se o arqueiro do Audax batesse falta, né? Podia ser uma chance, né? Mas ele não. Se eu te falar que o Felipe Alves bate falta. Ele bate falta, Felipe? Ele bate falta. Eu já vi dando chapéu. Ele bate bem na bola, ele bate falta. Ele bate falta. É que já dá chapéu, senão ia ficar demais, né? Dá chapéu, bate falta, faz gol. Aí ia ficar um pouquinho complicado. Felipe Alves, que é um grande goleiro aqui do Osasco Audax, tá esperando aí, de repente, alguma oportunidade num clube grande aqui de São Paulo. Quem sabe não pinta alguma coisa, né? O Santos agora com o Vanderlei machucado, quem sabe, né, Santos? Abre o olho aí, ó. Felipe Alves acabou o Campeonato Paulista, não tem mais atividade até o final do ano. Pode, de repente, quem sabe, reforçar o peixe aí até o final da temporada. E tem mais gente participando aqui pelo nosso WhatsApp, o 996542502. É um amigo de vocês aí, ó. O Thiago Aparecido mandou mensagem aqui, ó. Ô, Thiago. Quero mandar um salve para os amigos aí do programa. Manda um abraço para a galera da Fapcom. Então, toda a galera da Fapcom aí, um grande abraço para vocês. Fapcom que também é a minha casa, né? De segunda a sexta-feira. O Thiago, nosso aluno presente. E tem mais aqui, tem mais gente participando, o pessoal mandando mensagem aqui, ó. Infelizmente, além das dificuldades que os times pequenos têm, ainda tem o problema da arbitragem, que nessa fase sempre puxa um pouco para os grandes, independente de quem são. Olha só, o pessoal está descontente aí com a arbitragem, reclamando bastante a respeito, provavelmente deve ser do lance contra o Corinthians, porque acho que foi o único jogo que teve lance polêmico de arbitragem foi contra o Corinthians, porque contra o Palmeiras hoje a reclamação dos jogadores foi, na verdade, contra o Botafogo, né? O Palmeiras teve... Botafogo bateram muito, principalmente o Valdívia. Gols anulados, né? Os gols anulados do Palmeiras tem vezes foram para ser anulados mesmo? Teve o gol do Dudu, realmente foi. O Dudu estava voltando da posição de impedimento, o Valdívia roubou a bola e o Dudu recebeu, fez o gol, mas ele estava em posição irregular. Os dois gols foram bem anulados. O gol do Botafogo também, só um lance do André Rocha, ele foi dividir uma bola com o Valdívia, deixou a mão no rosto do Valdívia na frente do árbitro. E o árbitro fez de conta que contemporizou ali, deu só um cartão amarelo, quando na verdade o vermelho poderia muito bem ser aplicado. Então tá aí o São Paulo vencendo por 3-0, passando para as semifinais e agora aguarda também, né, o resultado de Santos e 15 de Piracicaba para saber quem é o seu adversário. E aí tem uma pergunta que fica no ar. O Muricy entregou o boné na segunda-feira. Foram 2 jogos, desde então o Matheus já está dando risada que ele já sabe o que eu vou perguntar para ele. São 2 jogos e 2 vitórias. Fica caracterizado, então, que o problema realmente era o Muricy Ramalho, Matheus? Não dá para entender, né? Uma pessoa como o Muricy Ramalho foi cotado para ser técnico da seleção brasileira. Era uma pessoa que muita gente, quando o Mano Menezes foi chamado, muita gente achou que deveria ter ido o Muricy Ramalho. Mas é complicado que você via que ele estava descontente no São Paulo. Você via que ele estava... Não dá para entender direito. Fora os problemas de saúde, né? Sim, então chega uma hora que ele já não consegue mais, já não aguenta mais, ele tem muito problema de saúde, a pressão da torcida, do clube. Talvez seja a hora dele se cuidar mesmo, deixar para um próximo técnico. Mas eu acho que essa mal fase que o São Paulo estava passando não tem muito a ver com o Muricy. Na verdade, não dá para entender, né? Porque... tiram ele e o São Paulo tem 2 vitórias, então... É o que fica aparentando, né? Que tirou o técnico, o time joga. Então fica essa dúvida no ar. O problema era o técnico? Ou será que falam que esse interino é muito bom? Porque ele tem bons resultados quando ele assume o São Paulo. Mas nunca fica. Ele falou que prefere não ficar porque ele diz que tem família, que não curte muito essa ideia de ficar viajando com o clube e tal. Mas será que não seria uma boa opção para o clube? Pode ser, né? O problema né? é que assume, depois se joga mal também. Se trabalha mal, o time acaba cortando também o Milton Cruz. Depois ele fica nem de auxiliar técnico, né? E o Muricy, eu acho... O Muricy tem uma identidade muito grande com o São Paulo, né? Só que nos últimos dias a gente percebia, era nítido, né? Que ele não estava bem.
Então, às vezes, é melhor também já liberar, e vai que acontece igual aconteceu com o Ricardo Gomes também, né? Então, às vezes, é melhor deixar ele se cuidar. Grave. Mas e aí, Rafa, fim da linha para ele? Será que é hora de aposentar mesmo e cuidar da saúde? Ou se cuida um tempo e depois pensa em voltar? Eu acho que tinha que se ver muito como vai estar a cabeça do Muricy, né? Eu gosto muito do trabalho dele, eu admiro muito, desde o tempo que ele foi campeão com o São Paulo, foi campeão, jogou no Santos também, foi campeão no Santos também. Foi. E eu acho que o Muricy faz um ótimo trabalho, só que com a saúde a gente não pode brincar, né? O Muricy vem de uma sequência aí de conquista de títulos desde 2004. Náutico, São Caetano, Inter, São Paulo, depois Fluminense, Santos e depois São Paulo de novo. Então, assim, é um técnico a ser respeitado. Mas não pode ser deixado de lado o que o Muricy fez, né? Só acho que não ele dá tem para que tirar a cuidar. história, né? Ele é um grande ídolo do São Paulo, até mesmo porque ele voltou ao clube, né? A partir do momento que você traz de volta um técnico, é porque ele teve um bom trabalho. Você não vai trazer de volta um técnico que não foi tão bem no clube. Então, se ele fez um bom trabalho, a expectativa é que ele fosse fazer, que tivesse um bom rendimento, mas infelizmente é o que não estava acontecendo. E quando uma coisa não está tão boa, você tem que mudar um pouco, não tem jeito. E o que não dá para entender direito, que foi que a diretoria fez com ele, não sei se conversaram, se entraram no bom senso, se... Mas, enfim, o Muricy Ramalho, ele é um ótimo técnico, ele fez muitas coisas pro próprio São Paulo e vamos ver, né, qual vai ser o futuro dele. Eu queria que ele continuasse no São Paulo, porque eu acho que o Muricy Ramalho, ele ainda ia dar muita alegria pro São Paulo. Tem a cara do São Paulo, né? Tem. E, gente, chegou mais uma mensagem aqui, ó. Faça como o Paulo Brum, aqui de Osasco, que mandou uma mensagem para nós. Falou o seguinte: São Paulo é São Paulo. Ganso ontem foi peça fundamental em todos os lances de gol, teve participação. No primeiro gol abaixou, no segundo tocou, no terceiro fez. Ô Paulo, mas no primeiro ele não abaixou não. Quem abaixou foi o Alexandre Pato, viu? Então ele não participou dos 3 não. Vamos mudar essa conta aí, participou de 2. Mas foi uma grande partida do Ganso ontem. E até a respeito dessa pergunta que eu te fiz do Muricy, o Alexandre Pato falou após a partida, falou da vitória do São Paulo e falou também sobre o técnico Muricy Ramalho. Não só os gols, mas a vitória em si ajudou também a todos. Todos estão correndo, todos estão bem, todos estão jogando pro grupo e hoje, claro, o Muricy foi muito importante para esse grupo, então acho que a vitória é mais que merecida para ele. Foi bom, o gol foi bom, uma jogada boa entre eu e o Ganso e uma conclusão boa. Tá certo, tá aí o Alexandre Pato então falando a respeito do jogo, falando do técnico Muricy Ramalho também, dizendo que a vitória também é do professor Muricy. E o meu produtor aqui, o Luiz Nelly, me corrige dizendo que quem abaixou na cobrança da falta foi o Paulo Henrique Ganso. Como ele é os olhos aqui da TV Esporte Mais, então eu acredito, então reconheço. Paulo, me desculpe, foram participação nos 3 gols então aí do São Paulo por parte do Paulo Henrique Ganso. Tem mais gente participando aqui, ó. Tem o Thiago Gueiros também, ó. O Muricy estava atrasado taticamente. Manda um salve pra galera de Barueri e da Fapcom. Galera que cola no terraço. Você também frequenta muito terraço lá, Matheus? Eu não. Te ensinaram já o caminho lá do terraço? Já tentaram me ensinar, mas eu fujo desse lugar. O Matheus é um menino religioso, viu, gente? Ele tem cara de padre e tal e tudo mais. Então ele não frequenta essas coisas. A galera chama ele pra ir no terraço, que é um bar que tem perto da faculdade lá. Ele foge, ele corre. Não sei. O que tem no terraço lá que te assusta, Matheus? Sei lá, por isso que eu procuro nem ir pra lá. Rafa já foi lá, Rafa? Não, não fui também. Não foi também? Não faz nosso estilo, né, Rafa? Não, estamos focados no esporte. Mas lá tem um esporte também, pô. Levantamento de copo. Tem, então esse a gente tá meio devagar. Bom, o Thiago Gueiros, ele é bom no esporte. Ele é bom nesse esporte. Pratica fielmente. Tá aí, então, Thiago Gueiros, um grande abraço para você em Barueri. Vamos dando sequência aqui no nosso Na Rodada. Nós temos gols pelos estaduais aí do Brasil. Nós temos os gols da partida do Inter ontem contra o Brasil de Pelotas. Pedi pro Luiz Nelly soltar aí. Os gols do Inter acabou empatando em 1-1, né? Um jogo ontem válido pelo campeonato... Carioca não, campeonato gaúcho, né? Eu colocando o Inter no Rio de Janeiro. Ainda tá jogando gaúcho aí. É Rio, mas não é de Janeiro, é Rio Grande do Sul, Baguri. Esse jogo durou muito tempo, né? Por causa da briga das torcidas no intervalo, né? Durou quase um intervalo inteiro, quase o tempo de um jogo, um intervalo inteiro. Olha eu arrumando encrenca no Rio Grande do Sul, a torcida do Inter já me detestando, já, tá vendo? Dizendo que o Inter é do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Mas tá aí o primeiro gol da partida, gol do Internacional. Cruzamento para a área, toque de cabeça. O goleiro até tocou a ponta dos dedos, né? Mas
A não cabeçada conseguiu foi pegar. quase um chute. Foi quase um foi uma chute. E pancada. aí o gol de empate do Brasil de Pelotas, gol de pênalti. Belo gol. Vamos ver a cobrança. Louco, É. muita Um força. belo gol de pênalti. Fala que não tem gol de pênalti Tirando bonito, do tem gol goleiro. de pênalti bonito. Muita força na cobrança ali, hein, Matheus? Sim. Até o técnico lá tá. Olha lá. Tirou o chapéu pra ele. Olha lá, você é bom, cara. Tá lá. Pois é. Aí o gol de empate, então, do Brasil Já tem de encheu as Pelotas. bochechas pra chutar a bola. Louco. Tirou totalmente do goleiro. É. Sem chance. Sem chance ali. Muito difícil. E tem também gols do Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o Clássico ontem contra o Botafogo por 2-1. Vamos ver os gols dessa partida. Eita! Nossa, não foi falta Uma ali, não? porrada ali no meio já, mas com certeza deve ter saído gol na sequência, né? O cruzamento. E o Cone estava lá, olha! E não é que ele marcou gol. Olha o Fred aí que você falou tanto, Rafa. É, o Fred deixou livre no meio da área. Bate no Cone, é gol, como você disse, né? Não, mas o Fred pode reclamar do que for, mas essa bola na área, para ele perder, é difícil. Claro que de vez em quando ele consegue, né? Mas é um cara que tem uma média de gols muito boa, Sim. né? Lá no Muito boa. Fluminense aí desde a temporada, se não me engano, desde 2009, 2010, quando saiu do Lyon. E desde então é uma das principais peças dessa equipe do Fluminense, sempre marca seus gols. Fica uma sequência, às vezes, de alguns jogos sem marcar, mas depois também, quando volta, desembesta. E aí o segundo gol do Fluminense de pênalti também, o Fred de novo. Cobrança rasteirinha no canto O do Fred goleiro do Botafogo. chegou um recorde de gols, o Fred? Não Eu vou vi. saber te dizer agora. É, eu não vou comentar porque eu posso estar errado, mas ele quebrou uma marca, acho que foi 300 gols, não sei. 300 gols na carreira? No Fluminense, eu acho. Não vou comentar porque eu Fluminense estou eu acho errado. É. difícil, pode ser 300 gols na carreira. Isso, ele chegou a uma marca importante ontem, só que agora eu vou errar se eu falar. E é um jogador que vira e mexe está brigando, né, por artilharia de campeonato carioca, artilharia de campeonato brasileiro. É um dos poucos centroavantes que tem no Brasil hoje, junto com o Guerreiro, é isso, É. Matheus? Pena que na seleção não podemos dizer a mesma coisa, né? Infelizmente, ele não consegue levar esse bom futebol dele para dentro da seleção brasileira. E o reserva dele era o Jô, né? Olha que maravilha, gente. Cadê o Jô? Onde que o Jô tá? Tem notícia do Jô? O Jô não. O Jô deve estar na China, né? Nunca mais tive... Deve estar na China. Nunca mais tive notícias, viu? Depois da Copa do Mundo, nunca mais ouvi falar do Jô. Tá certo, então, gols aí Mas do... o Jô, querendo ou não, ele, pelo menos nos jogos que ele foi convocado, ele conseguiu fazer alguns gols, né? Isso que levou ele aí para a seleção brasileira, mas infelizmente era uma fase que, sei lá o que estava acontecendo com ele, que não era realmente o Jô que a gente conhece. Né? E no Atlético Mineiro ele estava muito bem também, né? Estava numa fase muito boa e jogando ao lado do Diego Tardelli. Isso que é o mais incrível de tudo. E o time dava certo. E o time dava Fazia certo, isso que é o mais curioso, né? O Diego Tardelli que evoluiu bastante também o seu futebol e hoje, inclusive, é peça fundamental para o técnico Dunga, né? O Dunga faz a convocação da seleção brasileira e o Diego Tardelli sempre está lá, é sempre uma peça lembrada pelo treinador da seleção que ainda está invicto. Dunga, meu amiguinho que está invicto, eu gosto muito do trabalho do Dunga. Vamos também falar de Copa do Nordeste, isso, ontem nós tivemos a primeira semifinal, né, definindo o finalista, na verdade, o segundo jogo de uma das semifinais, definindo um dos finalistas. E o Vitória recebeu o Ceará no Barradão. Alguém sabe o que aconteceu? Ceará aprontou para cima do Vitória. O jogo foi 2-2. No Barradão? Poxa. 2-2 no Barradão e a vaga ficou com o vozão do maior artilheiro do mundo em atividade neste momento, Magno Alves. Grande Magno Alves. Não é Ibrahimovic, não é Cristiano Ronaldo, não é Messi. O maior artilheiro do ano nessas últimas temporadas em atividade no futebol. Chama-se Magno Alves com mais de 450 gols. Vai pra seleção. Caramba. Por que não? Tá Por que pedindo não? a vaga. A seleção está passando por um momento difícil, precisando de um atacante bom. Olha o Magno Já Alves. tem aí, 400. Olha o Magno Alves aí, né? Tá com seus 30... Eita, nós! Tá com Nossa, seus ele 30 foi um e caminhão, todos anos. pelo- Não precisa nem perguntar se foi pênalti ali, né? Não, acho que não. Acho que a jogada já diz por si só. E aí, torcedor invadindo o campo. Inconformado com o jogo. Cobrança de falta por cima do gol. Alguns lances da partida de ontem no Barradão. E com um empate em 2-2, então o Ceará passa para a final da Copa do Nordeste. E hoje, daqui a pouquinho, às 4 horas, inclusive você acompanha aqui na TV Esporte Mais, a segunda semifinal, definindo quem enfrenta o Ceará. O Bahia encara o Sport do Diego Souza. Lembra dele, Rafa? Lembro do Diego.
No esporte joga bastante, né? É, mais ou menos, né? Falei que hoje é o jogo dele aparecer, né? Sim, não é o craque que todo mundo fala, Diego Souza é craque. Então hoje é o dia dele, contra o Bahia, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver. A primeira partida terminou em 0-0. Caso persista o empate em 0-0, teremos decisão por pênaltis. Qualquer empate por 1-1, 2-2, a vaga é do Sport, já que o jogo é lá na Bahia. Então, o jogo pega fogo a partir das 16 horas. Convido você que está acompanhando na rodada a acompanhar esta partida da Copa do Nordeste aqui conosco em parceria com o canal Esporte Interativo, né? TV Esporte Interativo vai transmitir ao vivo e nós faremos a retransmissão dessa partida com a nossa parceria. E você que está em casa, continue mandando a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 011 99654 2502. Continue participando, mandando sua mensagem, sua pergunta. Os convidados estão doidos para responder perguntas aqui. Agora vamos falar de Série A3 rapidinho, né? Porque o Grêmio Osasco jogou hoje de manhã em Indaiatuba, enfrentou o Atibaia, empatou em 1-1. Na segunda edição do Na Rodada eu trago os gols para a gente comentar um pouquinho, mas temos aí alguns resultados. Primavera vencendo o Barueri por 2-1, Nacional vencendo o Sertãozinho por 3-1, Flamengo venceu o Tupã por 1-0, o Atibaia empatou com o Grêmio Osasco em 1-1, Juventus venceu o Inter de Limeira 2-0, o Barretos venceu o Votuporanguense por 4-2, Cotia e São José 0-0, e Santa Cruzense e Rio Preto, por enquanto, 0-0, esses jogos que começaram às 15 horas. Às 16 horas tem o São José Futebol Clube encarando o Taubaté e a Francana encarando o Itapirense. Esses dois últimos jogos que fecham a rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos ver a classificação, como é que ficou com esse empate do Grêmio Osasco em 1-1. O Grêmio Osasco que começou a rodada fora do G8, era o 9º colocado, tinha 27 pontos na classificação e hoje, se vencesse o Atibaia, teria uma chance de encostar nos líderes da competição. Sairia da 9ª colocação para a 3ª colocação, ali empatando com o Primavera e o Barretos. Então o Grêmio Osasco hoje é o 8º. Juventus lidera com 38 pontos. Volta para a minha classificação rapidinho, Luiz Nelly. O Juventus lidera com 38 pontos. Acredito que o Juventus não perca essa primeira colocação por nada. Só resta mais uma rodada. Aí Votuporanguense 31, Primavera e Barretos 30, Atibaia e Inter de Limeira 29, Taubaté, Grêmio Osasco, São José com 28, Taubaté e São José que estão jogando agora, pode descer um pouquinho a tabela, tem o Nacional com 28, São José Futebol Clube com 28 que também está jogando agora, daí para baixo, Sertãozinho e Flamengo com 24, o Rio Preto saindo da zona do rebaixamento com 19, o Grêmio Barueri com 19, Itapirense com 19, Cotia e Tupã com 18. Santa Cruzense e Francana já rebaixados, mas pelo que eu estou vendo ali, do Rio Preto para baixo, 5 times ainda com chance de descenso, e para cima ali tem pelo menos 6 equipes brigando ainda por 2 vagas abertas nessa zona de classificação, hein, Rafa? É verdade, e uma pena o empate do Grêmio Osasco, né? Se conseguisse a vitória lá para brigar com o Primavera, que é o próximo confronto, né? Exatamente, joga em casa com o Primavera. E agora tem uma pedreira aí também para enfrentar o Primavera para manter a classificação para o quadrangular final. É uma briga direta, né? Um duelo de 6 pontos, e duelo de 6 pontos é muito complicado, hein, Matheus? Sim. E o Grêmio Barueri, hein? Que fase tá o time? O Grêmio Barueri e o Cotia também, né? O Cotia que, de acordo com o regulamento, era para ser eliminado da competição e a Federação Paulista não tomou nenhum posicionamento até agora. O Cotia deu 2 WOs na competição e o regulamento diz que isso aí acarretaria com a eliminação. Eliminação que até agora não aconteceu. Mas o Grêmio Osasco vem de 2 jogos aí seguidos, que são duelos de 3 jogos, aliás, que são duelos de 6 pontos. Empatou com o Flamengo domingo passado, jogando em casa, perdeu da Votuporanguense no meio de semana e empatou hoje com o Atibaia. De 9 pontos, somou 3. Tivesse somado pelo menos 6 aí nesses 3 jogos, já estaria ali numa situação um pouquinho melhor na classificação e estaria com ela bem encaminhada para a próxima fase e jogaria a última rodada ali apenas para tentar garantir uma posição melhor entre os 8. Mas a gente fala mais de Série A3 no retorno do Na Rodada na segunda edição. Vamos falar um pouquinho agora da Série A2, que também teve rodada no final de semana e está chegando também próximo ao seu final. Guarani e São Caetano estão ali também com chance de retornar para a elite do futebol paulista. E tem o Paulista de Jundiaí, que infelizmente está beirando a Série A3 ali, está quase com a corda no pescoço. Guarani venceu o São Caetano por 1-0. Jogão, hein? O Água Santa de Diadema, surpreendendo nessa Série A2, vencendo o Rio Branco por 2-1. Santo André empatando com o Comercial de Ribeirão Preto em 0-0. Matonense vencendo o União Barbarense fora de casa por 3-0. O Independente venceu o Velo Clube por 1-0.
Ferroviária vencendo o Novo Horizontino por 4-0, Monte Azul batendo Batatais por 1-0 e o Mirassol vencendo o Atlético Sorocaba por 2-0, isso hoje pela manhã. Agora pela tarde tem o Paulista de Jundiaí enfrentando a Catanduvense e o Oeste de Itápolis enfrentando o já rebaixado Guaratinguetá, esse jogo que é amanhã às 18h30. Guaratinguetá que também faz uma campanha muito ruim na Série A2, foi já rebaixado algumas rodadas atrás com apenas 2 pontos na classificação. E por falar em classificação, vamos ver como é que está a situação da Série A2 do Campeonato Paulista para ver quem está na briga ali para subir. Ferroviária lidera com 37, o Independente de Limeira é o segundo com 33, Novo Horizontino e Oeste com 30, Água Santa, Mirassol e São Caetano com 29, Guarani com 28, União Barbarense 27. Do nono para cima ali, tudo embolado. Aí vem Santo André com 24, um pouco mais confortável. Rio Branco com 20, Paulista também com 20, Monte Azul com 19, Atlético Sorocaba com 18, Velo Clube com 16, mesma pontuação do Batatais, Comercial 14, Matonense 13, Catanduvense 12, Guaratinguetá com 3. O Paulista deu uma escapadinha ali, tá com 20 pontos, mas mesmo assim ainda corre risco se não ficar atento nessas últimas rodadas, né, Rafa? Chegou a frequentar a zona de rebaixamento boa parte da competição, o Paulista de Jundiaí. É verdade, tem que correr para não cair, né? E difícil, né? O Paulista foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, perdão, em cima do Fluminense, agora tem que brigar para não cair para a Série C do Paulista. É, para a Série A3, complicado. E o Guarani e o São Caetano estão ali também brigando, né? Quem sabe a gente não tem eles próximo ano aí disputando a Série A1 do Paulista. Ia ser muito bacana ter essas duas equipes. Agora que vive uma situação complicada, né? Perdeu o seu estádio recentemente, que foi leiloado. Fez um leilão na temporada passada com a Magnum acabou vencendo, mas depois o Ministério Público acabou anulando o leilão. E aí esse ano uma empresa do Rio Grande do Sul acabou conquistando o direito de ter o estádio. Disse que o Guarani não jogaria mais no Brinco de Ouro da Princesa. Situação do Guarani muito complicada. Gente, nosso Na Rodada, primeira edição, vai chegando ao final. Convido vocês para assistir a partida do Bahia contra o Sport, agora pela Copa do Nordeste. Nós voltamos na segunda edição, logo após encerrar essa partida. Se for para os pênaltis, a gente acompanha até o final. E aí depois eu volto com mais 2 convidados para debater também a respeito do jogo do Santos, falar um pouquinho mais de Palmeiras e trazer os lances do jogo do Grêmio Osasco contra o Atibaia, o jogo que aconteceu lá em Indaiatuba. Matheus, muito obrigado por sua presença aqui na TV Esporte Mais e volte sempre que puder, viu? Pode deixar, obrigado pelo convite, Luiz. Só queria mandar um abraço pro pessoal lá de Itaquera que estão acompanhando. Tem uma galera lá na minha casa acompanhando hoje. Tem o pessoal lá da comunidade, Discípulo e Domini também. Tem bastante gente acompanhando hoje. Então o pessoal de Itaquera, um grande abraço para todos vocês aí. Obrigado pela audiência. Rafa, você que vem lá de longe, né? Vem lá de Ribeirão Pires, né? Como o pessoal fala lá. Interior, né? Obrigado pela sua presença e volte quando puder. Obrigado, Luiz. Ribeirão Pires, que fica na beirada da serra, tá? Não fica no interior, tá? Você adora falar que na beirada quase caindo. É, quase caindo. Paranapiacaba ali, vizinho. Você tropeça, está na praia. Se tropeça, está na praia. Olha que beleza. Deixar um abraço pro pessoal de Ribeirão Pires, pessoal lá de casa, Dona Cristina, seu Carlos, a Nathalie, o José também, corintiano fanático, o pessoal da Fapcom e dos Esportanos, estamos aí em estruturação aí para continuar firme falando do esporte, não só do futebol, mas também do automobilismo e as outras modalidades que fazem o esporte rodar no Brasil. Isso aí, gente. Eu também deixo aqui o meu grande abraço para o pessoal da Fapcom. Obrigado para todos que participaram aqui pelo nosso WhatsApp, o 996542502. Com produção do Luiz Nelly, os meus convidados, Matheus Lemos e o Rafael Costa. Eu me despeço de vocês e fiquem agora com a Copa do Nordeste, o Bahia encarando o esporte. Quem é que vai para a final? Acompanhe agora aqui na TV Esporte Mais. Depois que terminar o jogo, eu estou de volta. Siga o Instagram da TV Esporte Mais e fique ligado nas fotos de bastidores, programas e próximas transmissões. É fácil, @TV Esporte Mais. Siga e curta o nosso Instagram. A Universidade Paulista Unip é excelência também na educação à distância. Todos os cursos da educação à distância da Unip obtiveram conceitos positivos no ENADMEC.
E mais, a grande maioria dos cursos da educação à distância da Unip integra o grupo de excelência do MEC. 100% a mais de excelência que a maior concorrente. Inscreva-se em um dos polos da Unip distribuídos em todos os estados brasileiros. A Unip é qualidade comprovada na educação à distância. E aí, já curte o Facebook da TV Esporte Mais? Ainda não? Então tá na hora de receber todas as atualizações de programas, matérias e transmissões. É fácil, facebook.com/TV Esporte Mais. Curta e compartilhe com seus amigos. Batman? Charada falando. Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter.